como organização. Fomos bem sucedidos, chegamos a ser campeão logo no nosso primeiro ano contra o time que mais investia na época, que era o Wolves. Chegamos na Dragões da Real. Na Dragões da Real, aí o time realmente decolou, e aí já tinha uma estrutura mais profissional, com, escola de samba, tem recurso, a gente fazia as nossas próprias transmissões, eu cheguei a fazer parceria com o Rica Perrone, jornalista, aí a questão do conhecimento que eu tenho também como jornalista, que abraçou de cara a modalidade e botou as transmissões dentro do Facebook dele. Olha a exposição que esse cara deu pra gente, a possibilidade que ele deu pra gente. Eu sou um grande fã do Rica Perrone. Cara, ele é um cara realmente empreendedor e inovador dentro da função do jornalista, e ele quebrou paradigmas dentro desse cenário. Ele fez por ele mesmo. Ele é um cara que recusou estar na Globo para poder fazer a própria jornada dele. É um cara que você tem que respeitar demais, por mais que a gente também tenha que respeitar a Globo, né? Cada um com a sua jornada, cada um com a sua trajetória, mas ele é um cara que talvez tenha sido o primeiro cara que empreendeu sozinho no mundo online, no mundo da internet, e tenha tido sucesso como influenciador. Um dos primeiros jornalistas independentes que tem. Qualquer jornalista deveria estudar o case dele. Gostando dele ou não gostando dele, não, sendo de direita ou sendo de esquerda. É um cara que ele é um cara disruptivo, no mínimo disruptivo. Exatamente. E esse cara viu... olha só que legal. Esse cara viu o potencial no Pro Clubes. E esse cara abriu o canal dele, a página dele, pra gente fazer a transmissão de Pro Clubes. E ele jogou com a gente uma competição de Pro Clubes, um cara que não precisava daquilo. Um dos grandes objetivos que eu tenho, se possível, um dia é botar também no lugar de convidado aí o Rica Perrone. Eu tenho muita vontade de saber um pouco sobre a trajetória dele e entender a mentalidade dele recusar todas essas propostas e ele querer seguir a carreira dele como jornalista independente sozinho. Eu acho muito interessante. Ele tá morando nos Estados Unidos agora, mas vira e mexe ele vem pra cá. Eu tenho contato dele, eu faço. E falo com ele também. Já agitei muita entrevista pra ele lá dentro do Fluminense. Legal. Ele vem pra cá. Mas aí qual que é o ponto nisso aí? O Rica Perrone é um cara que viu esse valor dentro do Pro Clubes. Por isso que também me faz acreditar mais na modalidade também. Um cara que é disruptivo, ele viu algo ali que, né? Que fazia sentido. E aí ele abriu o canal dele na época pra gente. A gente fez a transmissão, foi um sucesso, botamos o Rica pra jogar. Ele nem era tão bom assim, pra ser sincero, mas ele acha que joga FIFA pra caramba. E aí a gente lidou com a trajetória da Dragões da Real. Qual que foi sempre o diferencial do Fifeiros, o diferencial da Dragões da Real, também foi o diferencial do Santos Esportes, é que a gente nunca se limitou apenas a jogar. A gente sempre entendeu que existia um poder muito grande em você trabalhar conteúdo, em você dar visibilidade. Então, às vezes, a gente pagava menos de remuneração para um atleta, mas a gente fala, você vai estar sendo visto, você vai realizar aquele sonho de ser visto no mundo do futebol. Mexer com a relevância, mexer com o ego de uma maneira geral. Exato. Então todo mundo queria jogar no nosso time. Então eu parti... Você não tinha dinheiro, mas você tinha visibilidade. Exato. Então, e aí eu fiz a contratação na época do Team NS, que era o Renato Souza e o Rafael Navarro, profissionais competentíssimos. Sim, eu assisti muitas narrações deles, realmente são muito bons. De narração, né? Inclusive o Rica pediu pra ver antes da gente botar, só queria ver os caras que você vai botar pra narrar. E quando ele viu, falou, os caras são bons pra caramba. Os caras são muito bons. E aí eles faziam as narrações, faziam as transmissões, e isso fazia com que a gente... Eu comecei com o Fifeiros, terminei campeão com o Fifeiros numa temporada. Na temporada seguinte, entrei no Dragões da Real, e naquela temporada mesmo com o Dragões da Real, a gente saiu pro top 1 do Brasil. Por quê? Porque a gente trabalhou o que ninguém trabalhava, que era marketing, era comunicação, era identificação e era construção de torcida. E aí a gente estava ligado ao torcida do São Paulo, a Dragões da Real, que também era escola de samba, e a Dragões da Real botava as transmissões que a gente fazia dentro da página da DDR Esportes. Eu contratei um profissional de marketing que trabalhou comigo no Fluminense, o Renan Rodrigues, também um cara muito bom, e ele começava a produzir conteúdo, trabalhar a identidade visual e prospectar patrocinadores para a DDR Esportes. Então a gente estava realmente construindo uma organização naquele momento. O sucesso foi inevitável, a gente chegou ao título brasileiro da principal organização que tinha na época, que era a IESA. O cinturão da melhor liga de todas. Do Brasil, exato. Sim. A gente tinha um rival muito importante na época, que era o SKN. Tinha uma rivalidade muito grande, isso acontece sempre no cenário competitivo.
A gente não gostava deles, eles não gostavam da gente. A gente também discordava muito de comportamentos e de atitudes que eles tinham na época. Mas coisas passadas, o tempo passou, as pessoas amadurecem, mudam, crescem. Outras nem tanto, mas isso aí faz parte da vida. Né? Exatamente. E a gente foi campeão do Campeonato Brasileiro, mas tem uma história curiosa nesse contexto aí. Porque quando chega na última rodada do campeonato, a gente precisava apenas empatar para ser campeão. Faltava só isso. A gente empatava e seria campeão. Chega na última rodada, o time que a gente ia enfrentar vinha dando WO o tempo todo, que era o Joga 10. Então a gente pensava, já somos campeões, o time tá dando WO, ele tinha acabado o time. Curiosamente... Uma mala branca aí, será? Cara, é pior. Curiosamente, no momento da última rodada, o Joga 10 diz que vai jogar e reaparece para jogar. E aí começa a transmissão do Team NS na época, que eles estavam fazendo também a transmissão para a competição, do jogo entre o SKN e uma equipe que era a Eleven. E aquele jogo começou muito estranho, porque o time do SKN, que normalmente era titular, tava todo mexido, tinha um cara no gol que não era goleiro jogando, e a gente falou, cara, tem uma coisa estranha aqui. E coincidentemente, na última rodada, apareceu o Joga 10 para jogar com a gente também. Não eram os caras do Joga 10. O Joga 10 já tinha acabado, então peraí, como é que os caras apareceram? O jogo no TNS, os caras entregaram, tava na cara que estavam entregando, e depois isso foi comprovado. E em paralelo, quem estava jogando com a gente era metade do time do SKN, com algumas pessoas que botaram juntos. Né? Isso é um problema do mundo online, né? Você possibilita muito mais esse tipo de construção. Hoje, felizmente, eu não tenho visto há muito tempo isso acontecer, porque a modalidade também vai amadurecendo. Eu acho que a gente também, quando está aqui conversando e falando, a gente fala sobre a responsabilidade de você agir corretamente e trabalhar dentro das regras para você não afastar o crescimento do negócio, porque ele precisa ter credibilidade para se desenvolver. Isso é importante. O que a gente está trazendo aqui é a modalidade do Pro Clubes, que é um tipo de jogo do FIFA, que está evoluindo, que está crescendo a ponto de se tornar um negócio. Então a gente está colocando o Pro Clubes aqui, acho que como ninguém nunca fez, como um negócio. Você como uma das principais personalidades, o principal influenciador dessa modalidade hoje, você é o maior que tem, com 24 mil seguidores, a modalidade está crescendo, já está começando a ter uma visibilidade maior, já está começando a ter uma remuneração, já é, de uma maneira geral, algo que está crescendo e você é uma das pessoas que mais contribui para isso, pelo que realmente se acompanha. Não só você, como o Léo também, que é nosso sócio, que vem fazendo um trabalho muito legal, o Léo Stroll. Enfim, vocês dois juntos, né, como influenciadores, e eu no backstage, ali no marketing, a gente tem feito algumas coisas que tem elevado um pouco, assim, a captação de pessoas que chegam hoje no modo. Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.